noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marciele. Eu vim aqui contar um testemunho de vida meu, né? Que aconteceu comigo, né? Assim, a minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, né? Ela morou pouco tempo com meu pai, né? E quando ela tava com 9 meses, o meu pai abandonou ela, né? E segundo o que eles me disseram, ele dizia que eu não era filha dele. Até uns pouco tempo da minha avó morrer, né? Que é a mãe dele, ela sempre eles diziam que ela gostava de mim, mas eu não tenho muita lembrança dela porque eu era muito pequena e ela diziam que ela tinha um amor por mim, mas eu não me lembro. E hoje eu colocando uma palavra lá no status sobre que fala que a honra dos pais é os filhos e dos avós, os netos, que tá em Provérbios, que diz, falando acerca de muitas pessoas que têm filho, né, uns abandonam, outros abortam, outros faz isso, outros faz aquilo. Isso não é da vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que a gente constitui a nossa família, a vontade de Deus é que a gente estruture essa família. Isso é a vontade de Deus. Então, isso, assim, eu vim descobrir que o meu padrasto não era o meu pai. Eu não lembro bem se foi com 8 ou 10 anos, não lembro bem exatamente. Mas naquela hora que eles me contaram, não me abalou muito, porque o meu padrasto sempre, quando comprava alguma coisa para os meus irmãos, comprava para mim. Mas aquilo ali me abalou um pouco emocionalmente, sabe? É tanto que quando eu era criança, né, chegava o dia das mães, minha mãe, eu não chegava na minha mãe, não chegava lá e falava, mãe, eu te amo, e ela dá um abraço nela, não, escrevia um bilhetinho e mandava pra ela. Aí depois ela vinha e me abraçava, então aquilo ali foi entrando dentro do meu coração, sabe? E isso acarretou muita coisa na minha vida, porque eu criei uma mágoa do meu pai tão grande, do meu pai biológico tão grande, que chegava o dia dos pais e eu falava, não tem pai, não tem pai. Então o dia dos pais, hoje eu tô com 26 anos, então o dia dos pais pra mim é um dia, como era um dia, né, como se fosse um dia morto pra mim. Porque assim, por mais que fui criada por outro, por mais que a minha mãe me deu amor, que eu amo a minha mãe foi guerreira, agradeço a Deus por ela, agradeço a Deus por a minha mãe Fátima também, que foi a que cuidou de mim para minha mãe trabalhar, na época de 1992, e assim, eu falo, quem tem os seus pais hoje, valoriza filhos que têm o pai, e pais que têm os seus filhos dão mais amor. Quando eu descobri, ninguém sabe disso, hoje só estão sabendo porque a Bíblia diz que há tempo para tudo, né? E agora é o tempo de falar. Mas quando eu descobri, a primeira coisa que eu pedi para Deus, eu falei, Deus, não deixa eu ter nenhum filho sem antes eu me casar e ter um pai para ele ou ela, né? Eu sempre dizia ela. E Deus assim fez. E várias chances eu tive, mas aquilo pesou tanto assim na minha vida, não porque me faltou nada, que a minha mãe, ela sempre foi guerreira, minha mãe Marinalva, ela sempre foi guerreira, muito batalhadora, dou graças a Deus por ela. E hoje até então tem a minha irmã também que mora com ela, que se ela estiver assistindo esse vídeo ela vai saber. Há pouco tempo ela teve o bebê dela e eu fui muito arrogante, mas muito arrogante mesmo, em questão assim por ciúmes. Porque eu falava assim, minha mãe tá cuidando daquela criança, sabe? E aquela arrogância, aquele ciúme, minha mãe não vai dar atenção pra minha filha, que é pra Ana Beatriz, sabe? E aquele ciúme foi tomando de conta. E eu falo hoje, a gente nunca deve deixar ciúme tomar de conta, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de filhos. E a mesma coisa são os pais, os netos, os avós. Pra eles são tudo igual. Mas só que o ciúme tomou tanto conta de mim, que eu tava tão cega espiritualmente, morta, que aquela coisa tomou de conta de mim. E daí, como a minha irmã sabe, aconteceu algumas coisas, mas como ela mesma sabe também, eu já fui pedir perdão, porque graças a Deus, Deus abriu meus olhos espirituais e eu fui pedir perdão pra ele. Hoje eu amo a minha sobrinha, que é a Agatha.
E dou parabéns pra minha mãe, por a minha mãe ter dado apoio pra ela, por a minha mãe ter ajudado, porque a minha mãe, ela só tava retribuindo uma coisa que um dia fizeram por ela, e ela tava tendo que fazer pela filha dela. Assim, a minha irmã hoje tá lá com a filhinha dela, mas eu tenho fé em Deus que ela vai ter a família dela, ela vai ser muito feliz, a minha mãe também, porque a minha mãe já sofreu bastante. Então, não há tempo pra, como é que fala, pra pessoa ser feliz. Quando Deus quer, Ele faz e assim, pronto, e acabou. E o que se acarretou tanto na minha vida, quando a falta do amor no meu pai, foi no dia do meu casamento, que daí eu falei, quem vai entrar comigo? Eu não tinha pai. E daí eu falei, meu Deus, e agora? Falei, vai ter que ser o meu sogro. Daí eu peguei ele como se fosse meu pai. Tenho ele como se fosse meu pai hoje. Às vezes a gente briga, tudo, mas eu peço a Deus que Deus sempre limpa meu coração pra mim não deixar entrar mágoa mais de ninguém. Eu sempre fui uma pessoa assim, que por mais que a pessoa faça mal, por mais que a pessoa não faça mal pra mim, mas que eu vou lá e peço desculpa, peço perdão, porque a Bíblia diz que a gente não deve ter inimizade com ninguém. Porque mesmo lá em Marcos diz que quando a gente estiver orando, que a gente tem que perdoar os nossos inimigos, nossos amigos, perdoar tudo, 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 porque tanta palavra que magoa a gente deixa levar ou deixa passar e não pede perdão por orgulho, né? Porque, por orgulho, né? Mas imagina o que Jesus passou na cruz. Ele morreu, ele cuspiram na cara dele. Imagina o que Jesus não passou. E Jesus, em nenhum momento, ele pegou e falou para aquele povo ali, pai, eles são culpados. Não, Jesus falou, pai, perdoa eles não sabem o que fazem. E daí chegou um tempo na minha vida, que foi onde Deus curou a minha filha, que eu tive que liberar um perdão com um tanto de gente, porque eram mágoas que vinha de muito, muito, muito tempo. Até do meu pai também. E que eu não conheço ele, mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou conhecer, porque tudo que a gente coloca no coração, se for da vontade de Deus, assim Ele fará. Deus, ele tudo é possível para Ele. Se Ele foi possível para Ele, para mim ter a minha filha, que hoje eu dou graças a Deus que ela foi uma benção de Jesus. Então, o que seria isso para me conhecer o meu pai? Eu vou ter o enorme de prazer de olhar para ele e falar assim, pai, você que é o meu pai, eu te perdoo. Vou ter um enorme prazer, mas eu falo hoje assim, eu deixo por lição, por quê? Porque tem muitos pais que tá dentro de casa com os filhos hoje são mortos. Por quê? Porque o filho quer um carinho, o filho quer uma atenção. O pai é o espelho do filho. O filho vai dizer, nossa, meu pai, minha mãe. Por isso, eu sempre quis ter uma família. É que não vem mais o caso, mas já chegou um tempo na minha vida que eu tive que pedir para um rapaz casar comigo. E esse rapaz que não vinha a casa, que também eu já liberei o perdão para ele, que Deus abençoe a família dele que ele tem hoje, que Deus venha abrir os olhos dele. Ele falou assim para mim, para que você quer casar? Para você honrar o nome da sua família? Não quero honrar o nome da minha família. E muitos hoje vê, mas se ele é casado, isso, aquilo, outro, mas não sabe o que eu tinha dentro do meu coração desde quando eu descobri que o meu padrasto não era o meu pai. Entendeu? Então eu não conhecia nem a Deus ainda, mas eu falava, Deus, eu não te conheço. Então eu coloquei aquilo dentro do coração. Então eu falo hoje, quando Deus diz, buscai o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e que Ele vai derramar muitas bênçãos sobre a nossa vida quando a gente fazer isso. Por quê? Porque Deus se agrada. Deus, Ele não quer ver uma família destruída. Deus, Ele não quer ver um casamento destruído. Muitos dizem hoje, mas eu vou morar junto, porque morar junto tanto tempo, depois que casa separa. Por que separa? Porque separa porque a casa não está estruturada sobre a rocha, que é Jesus, porque a casa não está estruturada, os filhos não estão estruturados, entendeu? Então, eu tive que passar por tanta coisa, que se fosse para me contar tudo aqui, um vídeo só não dava. Então, você tem que estruturar a sua casa sobre a rocha, estruturar a sua família sobre a rocha, os seus filhos sobre a rocha. Ensine o seu filho no caminho que se deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, a Bíblia diz. E assim, hoje eu falo pro meu marido, às vezes a minha filha faz alguma coisinha ou outra,
E daí eu já ensino ela desde pequena, pedir desculpa. Ela tem 1 ano e 7 meses hoje, mas assim, eu só olho pra ela e falo, mamãe pupa, me dá um abraço. E daí eu vou dar um abraço nela e falo, filha, não faça isso. E os pais hoje tá faltando muita atenção pros filhos dentro de casa. Os pais hoje muito xingam, muito jogam palavra que não edifica os filhos, que era para edificar, não edifica. Eu assim, a minha mãe, eu dou graças a Deus pela minha mãe. Minha mãe lutou muito por a gente, foram 6 filhos que ela criou sozinha, mas assim, minha mãe foi guerreira e eu tenho muita fé em Deus que a minha mãe vai ser muito, 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 muito feliz ainda, porque não há idade para felicidade. Não há idade para felicidade. Você pode ter 90 anos, mas se Deus quiser dar um casamento para você, Ele dá do mesmo jeito. Não adianta. Então, o que eu falo é buscar a Deus. E os pais que tiver em casa, dá mais amor para seus filhos, dá mais amor para sua filha, para o seu filho, mais atenção. Corrige também, porque o pai tem que corrigir o filho, mas principalmente dá atenção, dá amor, dá carinho pro seu filho. Não só xinga, não só bate, não. Aquilo ali, uma palavra que você fala para um filho, aquilo ali acarreta tanto. Quando aquele rapaz falou aquilo para mim, porque ele quis dizer que a minha família era toda desonrada, mas eu não vejo a minha família assim. Muitos podem pensar, a família de fulano de tal é isso. Vamos parar de julgar os outros. Às vezes você não sabe o que aquela pessoa tem dentro do coração. Você não sabe o que Deus tem para aquela pessoa, para aquela família. Você não sabe. Deus, ele diz, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão precisando de mim. Então, eu peço assim para todo mundo que Deus coloque no coração de todos, para parar de julgar a família do outro, para parar de ficar olhando a família do outro. Ao invés de ficar julgando a família do outro, falando mal da família do outro, ora pela família do outro. Ora, fala, Senhor, abençoa aquela família. E se julga você mesmo. Fala, será que eu tô diante de Deus, perante Deus, será que eu tô bem? Será que a minha família tá estruturada antes de você olhar para a família dos outros? Eu falo isso porque tantas coisas que se acarretou na minha vida, e hoje eu defendo a minha família com unhas e dentes. A minha família é tudo para mim. Minha família é tudo para mim. Eu tava cego um tempo espiritualmente, com ciúme da minha mãe, disso, daquilo outro, mas hoje eu vejo, a minha mãe tem um coração enorme, a minha mãe tem um coração bom. Daí Deus mandou mais uma segunda família pra mim, que é a Dora, que quando eu tava em São Paulo, que eu fiz 18 anos, que eu queria ser independente de qualquer custo, e daí fui fazer unha na rua, e ela queria saber um pouquinho da minha história, abriu a porta pra mim, chamou pra morar com ela. E daí eu falava, mas como que eu vou morar com uma mulher estranha? Mas mal eu sabia que Deus estava colocando uma pessoa na minha vida. É mais uma família que Deus me deu. Eu sei que eu tenho 6 irmãos da parte do meu pai Francisco, mas eu não conheço. Mas eu tenho fé em Deus que um dia também eu vou conhecer, vou poder abraçar todos. E também eu tenho muita fé em Deus que toda a minha família vai estar estruturada na rocha. Toda. Todos aqueles, não é só um não, todos, porque todos eles é promessa de Deus. Então, pare de julgar a família do outro. Pare de diminuir os outros, porque os outros não têm uma casa boa, porque os outros não têm uma roupa boa. Para de diminuir. Ao invés de você diminuir, vamos ajudar mais, vamos olhar mais próximo. Você não sabe o que tem dentro do coração daquela pessoa. É só ela e Deus sabe. Tem tantas coisas na minha vida que, ao invés de eu ficar contando por aí, falando, eu coloco na mão de Deus. Eu falo, Senhor, tá nas tuas mãos. É eu e Ele. Eu e Ele. Ele fez tanta coisa na minha vida, tanta coisa, desde os meus 10 anos até aqui, que daria um livro para me contar. E sobre o meu casamento, que Deus me deu também, que quando eu pedi pra Deus, quando eu coloquei minha vida diante de Deus mesmo, de verdade, que eu fixei meu pé, porque não é fácil. A Bíblia diz que aquele que tá de pé, cuida para que não caia, é melhor que sejam 2 do que sejam 1, porque se um cai, o outro levanta. Isso serve também pro casamento, quanto pra vida espiritual, 2 pessoas de fé. E assim, eu falei, Senhor, eu lembro até hoje, eu falei, Senhor, se não for da tua vontade eu casar, que eu seja igual ao Paulo. Porque se não for pra mim ter uma pessoa da tua vontade, eu não quero mais.
e que eu arrume uma pessoa que seja, que ele tenha um coração enorme, que ele te ame primeiramente, que ele tenha o amor do Senhor dentro do coração, que ele ama o Senhor acima de tudo, e que eu venha olhar, e que eu não venha me apaixonar por essa pessoa não pela aparência, mas sim por o que o Senhor vai escolher para mim, que eu não venha nem ver os olhos dela. Eu não conheço o Senhor, mas eu já o amo, e que o meu esposo seja assim também. E daí foi onde eu cheguei na igreja, o pastor falou que Deus estava preparando uma pessoa de longe, eu não recebi. E depois fui pra cabeleireira, ela falou, Deus está preparando uma pessoa de longe para você. E eu falei assim, não é possível, duas pessoas falando a mesma coisa. Eu falei, e eu lembrei que eu tinha orado, né? E daí eu falei, recebe, em nome de Jesus, né? E daí aquela coisa entrou no meu coração, demorou um pouco pra se cumprir. Demorou, e foi mandado várias outras pessoas pra confundir. Mas no meu coração, quando você tem tua vida plena diante de Deus, você tem certeza das coisas. Porque a Bíblia diz, ou é sim ou é não. Se tiver no meio, em dúvida, esquece, não é de Deus. Então, ou é sim ou é não. Se no teu coração tá dizendo que é sim, é sim. Se no teu coração tá dizendo que é não, é não. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E assim, como que o Espírito Santo vai habitar dentro de uma pessoa que o coração tá sujo? Ele não habita. Do mesmo jeito é a nossa casa, a gente tem que estar limpando todo dia. O Espírito Santo, ele não habita em um lugar sujo. Ele habita em um lugar limpo, em um lugar puro. Então purifica o teu coração diante de Deus e coloca os planos que você tem diante dele e fala, Pai, se for da tua vontade, que seja feito, se não for, retira. Entendeu? E Deus me deu. A gente se conheceu pelo Facebook. Eu não vou dizer exatamente como que foi, mas ele era pastor, não quero falar também citar o nome de nenhuma igreja e obreira. E daí foi tão difícil, mas a certeza era tão grande, foi tantas barreiras que eu tive que passar, tantas coisas que a gente teve que passar pra gente poder casar, mas a gente casou. A gente casou porque foi permissão de Deus, porque foi vontade de Deus. Chegou o tempo da gente ter a nossa filha, eu descobri que eu não podia ter filho. E daí eu falei pra ele, amor, não conta pra ninguém, porque eu não quero que ninguém fique sabendo, né? Porque assim, imagino que vão falar de mim, uma mulher nova, mas não pode ter filho. E daí eu coloquei diante de Deus, eu me ajoelhei e falei, Deus, tá nas tuas mãos. E o Senhor, mais uma vez, ele prometeu através da boca de uma pessoa que ele estava gerando dentro de mim, que tem até o testemunho da Ana. Então, assim, a nossa família tem que estar estruturada em Deus. Eu sei que não é fácil hoje andar nos caminhos de Deus, tá ali nos caminhos de Deus, mas a gente precisa comer todo dia. A gente precisa limpar a nossa casa todo dia. Então, a Bíblia diz também que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então, se você tem tempo para limpar a sua casa, se você tem tempo para comer, para beber água, se você tem tempo, tira um tempo para Deus, tira um tempo para estruturar a tua casa, porque a Bíblia diz que o homem sábio é aquele que edifica a casa sobre a rocha. Porque se vir os ventos, vir a coisa, nada derruba. Por quê? Porque Deus está ali. Jesus está ali, o Espírito Santo está ali. Estrutura a tua casa sobre a rocha. Estrutura a tua vida sobre a rocha. Ah, Marcele, mas aconteceu tantas coisas, eu tô perdido. Ninguém é perdido para Deus. Ninguém é perdido. Você pode ter feito o que você quiser. Nada é perdido para Deus. Para Deus você é a pessoa mais valiosa. Você pode não valer para o mundo, mas para Deus você vale tudo. Você é uma pedra preciosa na mão de Deus. Então, não deixa que ninguém venha diminuir você. Coloca a tua vida diante de Deus. Não fica contando a tua vida para ninguém. Conta para Deus, conta para Ele. Fala, Pai, tá acontecendo assim comigo. Pai, meu coração tá assim. Deus, eu não te conheço, mas o Senhor me conhece. Foi o Senhor que me fez. Foi o Senhor que me gerou. A Bíblia diz que o Senhor me conhecia antes de eu entrar no ventre da minha mãe. Então, Pai, muda aqui dentro. Muda. Se tiver alguma coisa que não te agrada, tira. Tira e coloca coisas novas. Então é isso que eu quero deixar para vocês. E que toda a família venha a ser estruturada. Que os pais venham a ser mais sábios. Venham dar palavra de sabedoria para os teus filhos. Venham ter mais paciência. Venham ter mais amor com seus filhos. Venham ensinar mais. Que as mães venham a ser uma mulher sábia que edifica a casa. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói.
Então a gente tem que passar por sérias coisas na nossa vida para depois a gente aprender. E assim, seja uma mulher de oração, seja uma mãe de oração, ora pelo teu filho, profetiza na vida dele, profetiza: meu filho vai ser uma benção. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Ensina o teu filho. Enquanto ele é pequenininho, ele tem 1 ano, ensina, ele aprende. Presta atenção, se você coloca um desenho. Eu tava prestando atenção esses dias com a minha filha. Eu tava colocando o desenho daquela marcha urso pra minha filha. Nada contra quem coloca, tá? Mas é pessoal meu. A minha filha, eu colocava ela ali na frente, ela ficava na frente daquele desenho o dia inteiro se deixasse. E daí eu achava bom, porque eu falava: eu vou conseguir fazer as coisas. Só que aquele desenho estava influenciando a minha filha a ser uma menina muito bagunceira. Minha filha tinha hora que fazia uma ruaça na casa, revirava tudo porque ela queria imitar o desenho. Você entendeu? Então a gente tem que ser o espelho para o nosso filho. Levanta de manhã, lê uma palavra pro teu filho, compra uma Bíblia pequenininha para ele, que seja um desenho. Tem tanta coisa na internet hoje em dia. Coloca coisa boa pro teu filho, ensina para ele o caminho que se deve andar. Porque o teu filho, ele vai ficando com aquilo na mente. E daí hoje, depois que eu mudei as coisas para minha filha, ela não quer ficar muito prestando atenção. Mas por que ela não quer? Porque aquilo ali, o diabo sabe que vai edificar ela. Então, ela não quer prestar atenção, mas aos poucos ela vai prestando. As coisas que não presta é as que mais chamam a atenção. Presta atenção pra você ver. Mas aquelas coisas que é de Deus, muitas pessoas não querem ouvir, não querem dar ouvido. Muitas pessoas não querem se batizar, muitas pessoas não querem ter compromisso. As coisas de Deus, as pessoas não querem ter compromisso. As pessoas não querem ter compromisso. Mas as coisas do mundo a pessoa quer. Então presta atenção no teu filho, presta atenção na tua casa, presta atenção como você está tratando teu marido, você é esposa, presta atenção como você está tratando teu esposo. A Bíblia diz que a gente tem que ser tardio em falar. Presta atenção, se você estiver magoado, se cale, mas não fale nada que venha magoar. Uma palavra machuca tanto que você nem imagina. Eu guardei aquela palavra que aquele rapaz falou pra mim uns tempos, mas depois eu arranquei do meu coração, porque aquilo ali não estava prestando. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Por quê? Por que 70 vezes 7? Porque a gente não tem que acumular nada dentro do nosso coração. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então guarde o teu coração hoje, não deixa que nenhuma palavra venha entrar no teu coração. Se porventura o teu esposo, tua esposa falou alguma coisa pra você que te magoou, perdoe naquela hora, porque casamento é mantido em cima do perdão também. O casamento é feito cada um dia perdoando o outro. Imagina, num casamento, 2 pessoas que são totalmente diferentes um do outro, gostam um do outro, que a gente vai começando a se, como é que fala? A se entender aos poucos. Imagina um casamento que um fala uma coisa, o outro fala o que quer, outro grita e nenhum perdoa, destrói. Não vai viver, entendeu? Então é isso que eu queria dizer. E assim, sobre o meu pai, eu já perdoei ele, e eu tenho muita fé em Deus que eu ainda vou conhecer ele. Eu ainda vou conhecer ele. E é isso. Estruture a tua família sobre a rocha. Estruture. E aqueles que não têm ainda, que Deus coloque a tua vida diante de Deus. Fala: pai, eu tô assim hoje, mas Jesus, faça a tua vontade na minha vida. Mas primeiro você tem que querer mudar. Se você não é batizado, se batize. Se você não tem um compromisso, uma aliança com Deus, faça. Faça uma aliança com Deus hoje, você vai ver, ele vai mudar tanto a tua vida, mas tanto a tua vida ele vai mudar. Você não tem nem noção do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Eu sei que muitos podem dizer hoje: mas crente, isso, crente até o diabo é. Isso você pode colocar no teu coração, porque crente até o diabo é. Agora, porque ele conhece a Bíblia de um lado a outro, mas ele não obedece. Ele não obedece. A árvore é conhecida pelos frutos. Você tem que ver a vida daquela pessoa. Ela tá dando fruto da carne ou fruto do Espírito Santo? Qual que é o que ela tá dando? Então a árvore é conhecida pelo fruto. Então você não tem que colocar na tua cabeça: crente. Hoje em dia o povo tem medo da palavra crente.
Mas na verdade não é crente, você tem que ser cristão, você tem que seguir a Jesus, você tem que fazer o que Jesus fez. Esse é que é o erro de muitos. Tá seguindo a homens, mas você tem que seguir a Jesus. O que que Jesus fez, o que que Jesus faria, o que que Jesus pensou, qual que foi os ensinamentos, quais que foram as instruções. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Coloca isso no teu coração. Jesus é o teu pastor e nada te faltará. Então, coloca isso no teu coração. E a minha mãe, eu amo muito a minha mãe. Amo muito a minha irmã, amo muito toda a minha família, toda a minha família, amo muito todos. Aqueles que ainda estão perdidos, Deus vai colocar no lugar. É porque eles têm que ser moldados. A gente, quando é elevado para a casa de Deus, a gente é moldado, a gente tem que sofrer um pouquinho, a gente tem que padecer um pouquinho. Por quê? Porque quando Deus estruturar a casa, aquela casa vai ser forte, aquela casa vai estar edificada, entendeu? Então vamos edificar a casa, edificar a família. Jesus é união. Vamos reunir a nossa família. A minha casa, eu já vejo a minha casa, tanto essa daqui do meu esposo quanto a outra, eu já vejo todo mundo unido. Eu vejo pela fé, porque Deus me deu isso, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Boa noite a todos, e quem gostou se inscreve no canal, porque eu vou sempre estar colocando vídeo novo, e compartilha, tá bom? Deus abençoe, boa noite.